Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 142. Salmo 142. E o tema da mensagem hoje é o lugar seguro. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. A primeira lembrança que me traz esse salmo é um hino, um coral, que o coral canta. Belíssimo, né? Que é o texto integral desse salmo, né? E eu já ouvi muitas vezes. E este salmo é um salmo que fala, a meu ver, sobre segurança. Sobre segurança. Eu queria perguntar para você se você conhece algum lugar seguro na sua vida. Se você tem algum lugar seguro. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu tinha 19 anos. E na verdade, assim, meu pai tem uma família de 5 filhos, meu pai e minha mãe é uma família de 5 filhos. E o mais velho tem 46 e o mais jovem tem 21. Né? Então existe aí uma distância enorme. Então, meu pai sempre disse que teve 2 famílias com a mesma mulher. Então, da primeira família, dos filhos mais velhos, eu sou o caçula. E dos mais novos, eu sou o mais velho. Então, vejam aí que, como diz o pai, tu és a fiel da balança. E quando eu estava saindo de casa para ir para o seminário, eu era o mais velho, porque os outros 2 já haviam saído de casa. E foi muito difícil para mim, porque eu tinha uma ligação muito grande com os 2 meninos pequenos, como tenho até hoje ainda, já são 2 homens, 2 marmanjões, barbudos, homens já encaminhados na vida. E eu lembro que quando cheguei lá no seminário, embora já tivesse viajado muitas vezes, até mesmo sozinho, eu nunca tinha ido com uma mochila na mão, o endereço do seminário no bolso e sem saber quando que iria voltar. Então, acostumado sempre a ter o pai que levava nas atividades na igreja, chegar em casa, encontrar o pai e a mãe, eu ia ter que me virar agora num contexto totalmente diferente. E eu lembro que o seminário, já o Edson sabe disso, né, que a gente estudou no mesmo seminário, ele fica bem localizado. Né, e cada vez mais, isso há quase 20 anos atrás, né, porque já vai fazer 20 anos que eu fui para o seminário, por incrível que pareça, né, o seminário já tinha uma série de opções ali ao redor. Mas quando chegou a um determinado momento, passados uns 2 dias, eu quis sair para fazer um lanche, olha, tinha shopping, restaurante, lanchonete. Eu estava assim tão sem saber, sentindo a ausência do lar, da casa, que eu fui parar num lugar que aqui na ilha a gente chama de boteco, né? Eu não sei como, assim, quando eu me vi, eu estava lá dentro, fazendo um lanche, comendo um pão com um pedaço de carne, e estava ali parado. E, de repente, começou a chover muito. Chover muito, 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 muito. E lá em Campinas, quando chove, chove. Né? E eu estava sozinho,
Já estava tarde, porque eu tinha começado a fazer umas coisas no seminário, deixei para fazer o lanche mais tarde. E aí, de repente, me veio aquele pensamento: eu vou dar uma ligada para meu pai, para ele vir me buscar. Só que não, né? Eu estava a mais de 1.000 quilômetros de distância dele, e aí, naquele momento, eu comecei a chorar. Eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Porque eu pensei: pô, Senhor, onde é que o Senhor foi me enfiar, né? Saí de casa, né? E agora eu estou aqui, no meio dessa chuvarada toda, e eu não sei para onde vou. Estou longe, e aí eu acho que Deus, naquele momento ali, de certo modo, de certa forma, se comoveu comigo, e a chuva parou de repente, né? E eu voltei para o seminário são e salvo. E aí, claro, não era o lugar, a meu ver, no meu coração, no meu sentimento mais seguro, mas era o mais próximo que eu estaria daquela segurança que eu tinha como referência, que era a minha casa, a presença dos meus pais e dos meus irmãos. Então, ao longo dos 4 anos de seminário, foram muitas viagens que eu fiz, sempre com aquela expectativa de chegar em casa e me sentir seguro. A casa da gente normalmente é o lugar de segurança, né? Quando a gente sai para viajar, por exemplo, é bom a gente viajar, conhecer lugares, enfim, ir para a praia, mas quando a gente volta para casa, a Renata normalmente diz isso: nossa, é bom sair, mas é tão bom voltar para casa, né? As nossas coisas, o nosso cheiro, tudo aqui parece que caminha bem. E é isso, esse é o lugar de segurança. E segurança hoje em dia é uma palavra extremamente cara. Digo porque, por exemplo, nesses dias que se seguem, nessa questão política, o tema da segurança é um dos que mais tem sido destacado, mais tem sido falado, né? A segurança no país ela está cada vez menor, as pessoas têm dificuldade, não tem mais aquela liberdade de andar na rua à noite. Aquilo que se fazia anos atrás, de se brincar de bicicleta na rua de casa até tarde, hoje em dia já não dá mais para fazer, né? Aquilo que eu fiz na minha infância, com certeza a Ana Luísa não vai ter jamais, né? E eu lembro quando eu era pequeno, a gente saía para brincar de bicicleta, fazer cabana, fazer um monte de coisa, e ali quando dava umas 7 horas a gente só escutava o toque de recolher, né? O pai militar dava um assovio que parecia ser uma corneta tocando, a gente vinha correndo, era hora de vir para casa, mas porque era hora de fazer lanche, de dormir, enfim. Mas eles não estavam, a gente não tinha celular, eles não sabiam onde a gente estava brincando na rua. Agora, hoje em dia, dificilmente qualquer um dos que tem filhos aqui permitiria que seu filho ficasse, né, até uma determinada hora do dia ou da noite, porque essa questão da segurança ela é, de fato, muito complicada. E isso, então, se aplica para a nossa vida de forma total, de forma global, porque, como falei, a segurança é algo que move a nossa vida. Então, se nós temos um governo seguro, nós nos sentimos em paz. Se nós temos uma cidade segura, nós nos sentimos em paz. Se nós estamos em casa com segurança, nós nos sentimos em paz. Então, normalmente, nós acreditamos a agentes externos ou a questão material, a segurança para a nossa vida. Mas existe uma segurança que supera o lado material, que é aquela segurança que nós somente encontramos no nosso coração e na presença de Deus. Quer dizer, do nosso coração, Deus se manifestando e nos dizendo: estou aqui, como nós cantamos aqui no início. Filho meu, estou aqui. Invoca-me e te responderei. É esse momento em que nós, então, nos sentimos seguros. E este salmo, tradicionalmente, ele tem sido lido, tem sido interpretado como uma oração feita pelo rei Davi. Por Davi, na verdade. Enquanto ainda quem era rei era Saul. E ele sentiu-se abandonado, perseguido, angustiado, apertado, à beira do desespero, quando estava fugindo do rei Saul. E ele, então, se escondeu numa caverna. Só que aconteceu uma coisa, ele estava fugindo porque estava com medo, ele estava sofrendo ameaças, ele e a sua família. Só que aconteceu algo curioso no momento em que ele se esconde na caverna de Adulão. Vamos ver o que diz lá o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão.
quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles e havia com eles uns 400 homens. Existem versões que dizem ali, os endividados, os perseguidos e toda sorte de pessoas. Davi tentando se esconder de um problema e um monte de gente que soube que ele ia se esconder por causa do problema disse, não, vamos lá porque a gente também está no aperto. Então vamos atrás de Davi, vamos lá se abraçar junto porque está tudo ruim para a gente. E é interessante porque na nossa vida isso às vezes acontece. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, por momentos de angústia, por momentos de tristeza. E aí a gente vai em busca de uma palavra de conforto e de repente você está vendo que vai ter que confortar alguém ou que tem alguém com um problema tão difícil. E daqui a pouco, isso é incrível, né? É imã. Você começa a falar de problema, atrai um monte de gente e todo mundo começa a falar de problema e aí começa a contar e é isso, é dívida, é crise no casamento, é problema e tal, e tal, e tal. E aí o desespero parece que aumenta. Então, Davi estava naquele momento. E sejamos honestos, sejamos sinceros. Todos nós temos problemas. Todos nós. Todos nós, em grau maior ou menor, temos os medos, as inseguranças. Nos sentimos inseguros. Por vezes, nos sentimos ofendidos, machucados, traídos, perseguidos. Às vezes, injustamente. Às vezes, vejam ali naquele texto, que tinham também pessoas endividadas, ou seja, gente que tinha usado dinheiro ou usado crédito além da conta e que estava devendo, mas que via nisso também o motivo de medo. Então não tinha gente apenas que estava sendo perseguida injustamente como Davi estava, mas tinha gente que também estava sofrendo pelas más escolhas, pelos erros que haviam cometido. Então essa gente toda havia se juntado ali. E aí, então, Davi faz essa oração, pedindo ao Senhor que livrasse ele daquele cativeiro que, na verdade, seria um cativeiro físico, autoimposto, porque ele estava numa caverna, mas, por outro lado, também um cativeiro do coração, porque ele estava com um medo sobre Saul, mas Deus havia garantido que Davi seria rei. Então nenhum mal haveria de acontecer a Davi, porque ele já havia sido ungido rei, ele seria rei. E isso seria cumprido. Mas o medo, muitas vezes, até quando as coisas parecem tão óbvias, e não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, alguém chegar para vocês e dizer assim, olha gente, mas não tem motivo para vocês ficarem com medo. Mas aí você bate o pé e diz assim, mas não interessa, eu estou com medo. Por mais que você me diga que está tudo certo, que eu tenho a minha casa, que eu tenho a minha família, que eu tenho os meus bens, que está tudo em paz, mas existe um medo que está dentro de mim que eu não tenho como curar. E esse medo ele está presente, ele pode aparecer em algum momento da nossa vida. E em parte era esse medo que estava assolando a vida, o coração de Davi. Então a gente nota que o desânimo ele vem quando ele diz sobre o amortecimento do espírito, ali no versículo 2 e versículo 3, quando ele fala, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. A insegurança posta, a insegurança latente ali com ele. O problema do desânimo que Davi estava enfrentando é que ele faz com que as pessoas percam o senso de tomar decisões. As pessoas vão ficando perdidas. Elas se perturbam e começam a tomar decisões erradas. E a pior coisa que tem para você fazer quando você está ruim, você está mal, você está ansioso, você está em crise, é você tomar decisões. Porque você começa a tomar erros ou fazer coisas simultaneamente erradas. Então, às vezes, é preciso parar. E eu acho que, em certa medida, foi o que aconteceu com Davi. Davi também usou aquele tempo da caverna para fazer o seguinte, olha,
para que eu não faça nada de errado, eu vou me esconder lá naquela caverna e vou orar a Deus. Só que, claro, como disse, ele não esperava que fosse aparecer uma turma de 400 lá, querendo, de certa forma, ouvir ou se inspirar na história de Davi. Então, o desânimo, ele acontece. Ele traz mal espiritual e traz mal físico também. Faz com que a pessoa se sinta culpada. Faz com que a pessoa, muitas vezes, receba sobre si uma carga que necessariamente não está sobre ela. E quando nós vemos lá a segunda epístola, e o apóstolo Paulo nos ensina isso de forma fantástica através da sua vida, do seu ministério, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a gente lê o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Ou seja, por mais que às vezes as forças físicas elas se esgotem, existe uma chama, uma esperança, alguma coisa dentro de nós, e por isso que a gente deve clamar, por isso que a gente deve orar pedindo para que Deus renove a nossa vontade, a nossa alegria de viver, porque ainda que o nosso exterior ele porventura venha a se ferir, a se machucar, as nossas forças faltem, o Espírito Santo de Deus renova as nossas forças e nos dá uma nova forma de enxergar a vida e a caminhada que temos à frente. Uma outra coisa importante que a gente pode sentir quando não estamos assim percebendo o lugar seguro é o desamparo. E esse desamparo fica muito claro na palavra de Davi, lá no versículo 4, quando ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, nenhum lugar seguro, numa outra versão. Ninguém que por mim se interesse. Essa sensação de que não existe onde eu possa me apegar, não existe nada que eu possa segurar. Esse desamparo está, muitas vezes, presente na nossa vida. E isso pode acontecer até mesmo para aqueles que, por vezes, se acham seguros, como o próprio Davi, no Salmo 16, versículo 8. Olha o que ele diz lá no Salmo 16, versículo 8, em outro momento. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Então perceba que essas duas realidades, elas estão presentes na nossa vida. Você pode muitas vezes se sentir tão seguro que você vai olhar para as coisas e dizer assim: agora vai dar tudo certo. Não vai ter nada aqui que me faça voltar atrás. Mas no instante seguinte você está dentro da caverna dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Olha à minha direita e vê, não tem ninguém que me faça bem. Será que está certo isso? E é exatamente isso que acontece com Davi. Mas como fazer para superar, então, os momentos de luta, de dificuldade? Aí, então, é que está o grande desafio de nós buscarmos, à luz da palavra, inspiração e motivação para o nosso dia a dia. Davi sabia que o terreno que ele pisava era perigoso, era explosivo. E nem mesmo entre os que ficavam à direita, ou seja, o lugar de confiança que a gente leu naquele versículo do Salmo 16, versículo 8, ele podia encontrar a certeza absoluta, porque agora ele já estava questionando aquele lugar de segurança. Ele já não tinha mais segurança de nada. E esse é o sentimento da pessoa que sabe, aquele testemunho, de que não há conspirações, de que não há inquietações contra ela. Diferente daquilo que ele vai enfrentar naquele momento em que Saul está às portas, ao seu encalço, tentando pegá-lo, tentando tirar a sua vida. Uma outra realidade que nós encontramos na vida de Davi, naquele testemunho, naquela oração que ele faz, é que a fraqueza ela também nos aperta. Versículo 5 e versículo 6. E uma das coisas cada vez mais comuns e reais da nossa sociedade, do nosso tempo presente, é que cristãos, sim, sofrem de depressão. Cristãos ficam doentes. Cristãos ficam doentes. Cristãos, independente deles, sejam homens, mulheres, crianças, líderes, pastores,
adoecem também. Todos nós adoecemos. Todos nós morremos. As pessoas ficam doentes. É natural que isso aconteça. E assim nós todos nos sentimos muitas vezes abalados e tristes. E a Bíblia nos fala de diversos personagens que muitas vezes sofreram com abatimento ou depressão. Elias, que pediu a morte para si debaixo do sicômoro. Jonas, que fugiu da presença do Senhor entristecido. Moisés, Davi, tantos que em algum momento da vida titubearam, disseram: Senhor, mas será que está certo isso tudo está acontecendo? Mas por que dessa forma, por que desse jeito? Mas a gente precisa lembrar que o Senhor está perto de nós, porque nós acreditamos num Deus que é Emanuel, um Deus conosco. E não deixamos de ser filhos porque nós estamos numa caverna escura. Então essa sensação de desamparo, ela vai ser extinta no momento que nós reconhecermos que existe um Pai amoroso que está cuidando de nós. E até mesmo a maior tribulação, ela produz autoconhecimento quando existe no coração de uma pessoa o temor do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo também nos fala lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Observe o versículo 3, o que ele diz lá. E foi em quê? Em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está rasgando o coração e dizendo o seguinte: olha, às vezes aquilo que vocês estão vendo pode não ser a realidade, porque às vezes eu estou parecendo forte, mas eu estava diante de vocês rasgado, machucado, ferido. Mas é importante nos lembrarmos o que ele coloca ali, né? Temor e tremor diante de Deus. E quando a derrota, por fim, caminhando por fim, ela parece irresistível, e quando então Davi se sente assim, no ápice da sua crise existencial, do seu problema, consigo mesmo, com a expectativa de ser assaltado, de ser pego ou de sofrer até mesmo algum mal na sua vida, surge uma realidade completamente diferente. Observe o versículo 6b e 7. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres bem. Davi sentia-se preso, angustiado, francamente derrotado, ficou prisioneiro do seu coração naquela caverna, fechou-se num calabouço existencial, numa masmorra, de repente, também autoimposta, mas Deus o resgata de lá, o tira de lá, e por isso ele vai vir a se tornar o rei de Israel. Então Deus não trabalha com gente que sabe de todas as coisas, que tem convicção de tudo. Deus não quer pessoas que são muito bem resolvidas e que tenham uma autoconfiança elevadíssima. Deus espera que reconheçamos as nossas fraquezas e que as nossas fraquezas elas sejam superadas na presença dele. Talvez seja mais fácil falar do que viver. Mas por experiência própria, essa tem sido uma realidade que eu tenho vivido na minha vida, a cada dia. E nós estamos aqui para viver isso. De que muitas vezes aquela aparente situação, ela na verdade vai produzir para nós um eterno peso de glória, muito maior do que a gente pode imaginar. E o texto de 2 Coríntios 12, 10, eu acredito que encerra bem essa reflexão. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Davi saiu daquela caverna não para ser morto por Saul, mas para se tornar rei de Israel. E é esse o chamado de Deus para a nossa vida, para a sua vida nessa noite. Que Deus o abençoe ricamente. E tenha certeza de uma coisa. Se você está se sentindo aprisionado, machucado, ferido, ore a Deus. Ele vai tirar você de onde você está e vai colocar você num lugar seguro. Que Deus o abençoe ricamente.